podermos estar reunidos mais uma vez nessa noite, com mais uma live da Igreja Encontros de Fé de Sapucaia do Sul. Te convido nessa noite de compartilharmos mais um momento de louvor, de adoração e um momento onde vamos ouvir da palavra do Senhor. Você que está na sua casa, no seu carro, que possamos juntos nessa noite nos alegrar no Senhor, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você nessa noite é convidado a adorar ao Senhor. Colocar minha fé em Ti e caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim, e leva-me até o centro do Teu coração. Colocar minha fé em Ti e caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em Ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim, e leva-me até o centro do Teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, a um lugar que tem só para mim, e leva-me até o centro do Teu coração. Guia-me segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim, e leva-me até o centro do Teu coração. Oh, oh Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim, e leva-me até o centro do Teu coração. Nessa noite, que você onde está, na tua casa, quem sabe no teu carro, que você pode declarar nessa noite: leva no Senhor além. Declare nessa noite: acima do medo,
acima da dor, acima da aflição. Leva-nos, Senhor, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Leva-nos acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Declare: acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim, e leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim, e leva-me até o centro do teu coração. Oh, leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Declare: seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Deus, Senhor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, seremos abalados, não seremos abalados. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Queremos te engrandecer nessa noite mais uma vez. Te engrandecer e te louvar com um coração grato pela vida, por tudo aquilo que tem disponibilizado para a tua igreja, para a humanidade como um todo. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela vida que tu nos dá. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, declarando o teu amor, declarando o teu poder, declarando o teu evangelho, essa obra redentora, salvadora, que alcança a todos, sem distinção. Por isso nós queremos que a tua graça se estenda nessa noite sobre cada casa, cada lar, cada família, todos aqueles que estão assistindo, compartilhando esse momento nos seus lares, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o teu Espírito Santo alcance essas famílias, pedimos que o teu Espírito Santo alcance esses lares e entre com poder, com graça, com glória, trazendo misericórdia, trazendo perdão, trazendo restauração, trazendo vida, em nome de Jesus Cristo. Por isso nós te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Antes de iniciarmos esse culto ao vivo, você que está nos vendo, compartilhe. Essa é a intenção que nós temos de alcançar vidas. A nossa intenção é que a igreja não fique sem ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre o Evangelho. Então você tem a disponibilidade, você tem esse culto ao vivo, mas não fique só para você. Compartilhe, envie para alguém, não somente para irmãos, envie para aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam, para que a graça de Deus possa alcançar a todos. Amém? Nós estamos sem os nossos cultos físicos, mas estamos nos reunindo, mesmo que distantes. Aqui estamos em poucos, mas se você está na sua casa, você tem a oportunidade de estar como se estivesse aqui na nossa frente. Eu não te vejo, mas você nos vê. Então que Deus nessa hora engrandeça o seu nome na tua vida e tu possa receber mais dele nessa noite. Amém? Amém. Eu quero compartilhar uma palavra sobre amor, sobre perdão, sobre salvação. Esses dias que pegou todos nós de surpresa, não somente pegou de surpresa o tempo, mas pegou o tempo de retorno. Muitos de nós esperávamos que isso já tivesse acabado, mas sempre vem uma notícia que teremos que permanecer um tempo maior nessa distância, nessa quarentena. Mas é um tempo muito importante, onde nós podemos estar, mesmo que não congregando fisicamente, nós podemos estar falando do amor de Deus. E eu quero ler um versículo muito conhecido de todos nós, João 3,16. Que pode ser um refrão para nós cristãos, que fala da verdade do Evangelho, do propósito do Evangelho, o que o Evangelho é em si e o que ele é para nós.
E diz assim, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é porque existe um momento de pandemia que mudou os planos de Deus. Aquilo que Ele, desde o início, desde a queda do homem no Éden, o plano de Deus era restaurar o homem e trazer o homem de volta para a sua comunhão. E o amor de Deus, ele é expresso em Cristo o tempo todo. Não é agora que o amor de Deus está expresso agora porque estamos sofrendo separações, sofrendo privações. Não, o amor de Deus está o tempo todo, como a palavra diz, Isaías 59, que Ele está próximo, que a mão dEle não está encolhida, e nunca esteve. O Senhor sempre esteve próximo. E por isso que falei no começo, que você tem a oportunidade de compartilhar essa palavra com alguém que não conhece o Senhor. Porque nós que já conhecemos o Senhor, podemos buscar ao Senhor na nossa casa. Mas aquele que não conhece o Senhor, hoje ele está só. E é para aquele que conhece e para aquele que não conhece que eu quero falar nessa noite. Porque a palavra diz que a obra salvadora de Cristo, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, abra comigo novamente, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, ele fala: portanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens. Essa graça, ela é para todos nós. Ela não é exclusiva de um grupo em particular. Pelo contrário, ela é para todos nós. Como a própria palavra diz, é para todo que crê. Como lemos agora, que Deus entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então nessa noite eu quero te convidar a crer em Jesus Cristo. A crer que, independente da situação voltando ao normal ou não voltando ao normal, ou ela ficando muito melhor do que estava, ou pior do que estava, ainda existe o Filho de Deus que foi entregue na cruz por nós, para a nossa redenção. Essa é a raiz do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é a salvação de todo aquele que crê. É a salvação de todo aquele que crê. Então nós temos essa oportunidade de crermos em Deus nessa noite. Então, todo o tempo e o tempo todo é o tempo de reconciliação com Deus. Ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aqui ele fala de mundo, não sistema de mundo, mas ele fala de mundo como as pessoas em geral. Abra comigo 2 Coríntios, volte um pouco atrás, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nessa noite, o que eu quero te dizer é que Deus não vai imputar as tuas transgressões. Se tu te arrepender, pedir perdão dos teus pecados e buscar viver uma vida com Ele, conhecendo a sua santidade, conhecendo quem é, qual o seu propósito, tu vai ter paz nesses dias de dificuldade. Mas não somente paz nos dias de dificuldade, tu vai receber a vida eterna, como está em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz: se com tua boca confessares Jesus Cristo como teu Salvador, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a salvação é questão de compreensão. E ele diz assim, que ele veio salvar, no 18 diz assim, a saber que Deus, no 19, a saber que Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo. Deus estava na pessoa de Cristo, sacrificando o seu Filho, como diz Isaías 53, agradou o moê-lo. Mas por que agradou o moê-lo? Agradou o moê-lo pelas nossas vidas. Cristo morreu para nos dar a redenção. Cristo morreu para nos salvar do dia da ira, como o próprio apóstolo Paulo fala. Ele quer nos reconciliar consigo, quer nos trazer essa vida em abundância com Ele. Então não dê ouvidos aos proliferadores de tragédia. A situação é séria, sim é séria. Mas esse dia eu compartilhei uma palavra em casa e com alguns estão com medo de epidemias de morte. A morte é a coisa mais certa que vai vir. Agora o maior problema é nós não conseguirmos encontrar a nossa redenção nessa vida. E aqui, como vários versículos eu já li, mas como diz em Tito, diz assim que a graça de Deus tornou salvador a todos os homens. No versículo 12 ele vai dizer, educando-nos. A graça de Deus nos educa, a graça de Deus nos restaura. A graça de Deus, ela tem um propósito de nos dar compreensão da vida eterna. Ela consegue fazer com que o nosso raciocínio comece a distinguir o que é mentira e o que é verdade. Por isso que em João 8:32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então quando Deus diz que Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ao mesmo tempo Jesus diz, só existe uma maneira de ser reconciliado com o Pai, é através de mim. Então nessa noite, você que está nos assistindo, nós somos da Igreja Encontros de Fé, e a nossa função é pregar o Evangelho, para que não somente aqueles que conhecem o Evangelho cresçam, mas para aqueles que desconhecem, conheçam a Cristo de verdade, não uma religião. Nós não chamamos as pessoas a uma nova religião, nós chamamos as pessoas a Cristo, porque somente Cristo salva. Religião não salva. Cristo, Ele mesmo diz em João, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. Então o desejo imutável de Deus nessa noite, é o que o Paulo nos revela em 2 Timóteo 2,4, que ele deseja, abra comigo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não somente dizer que sou salvo, mas compreender, como o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele nos convoca para o nosso culto racional, sabermos a quem servimos, e para que servimos, e aonde vamos comparecer um dia. Então ele fala, o qual deseja que todo homem seja salvo, todos os homens, e aqui o homem não é o sexo masculino, ele está se referindo à humanidade novamente, porque esse plano, esse projeto, como já disse antes, não é algo particular, não é para A e B, não é para o clero, não, é para todo, para o rico, para o pobre, é para o feio, para o bonito, é para o velho, para o novo, para a criança, não, o Evangelho, ele é para todos os homens. Como o próprio Paulo fala no versículo que eu mencionei antes, não me envergonho do Evangelho, porque é a salvação de Deus, para tudo que ninguém, primeiro o grego e depois os judeus, ali ele fala, judeu é aquele que cria, o grego que não cria. Então o Evangelho é para a salvação de todos, aqueles que esperavam a volta do Messias, e para aqueles que desconheciam a sua volta. Então nessa noite nós queremos declarar sobre a tua vida, essa graça de Deus, esse amor de Deus, para que essa palavra possa preparar o teu coração, para que essa palavra possa entrar no teu coração e nela fazer morada, porque nós não sabemos o dia de amanhã, como a própria palavra diz, basta cada dia o seu próprio mal, mas uma coisa é certa, amanhã, quer vivamos ou morramos, viveremos com o Senhor. Então para você que nunca teve essa oportunidade, ou teve a oportunidade e deixou passar, nessa noite eu te convoco a tu entregar a tua vida para Jesus, a tu fechar os teus olhos e no teu lar, na tua casa, onde tu está, tu dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu não quero mais viver em desespero, eu não quero mais viver em ansiedades, eu não quero mais viver desesperados, eu não quero mais viver debaixo do jugo da religião,
onde eu tenho que fazer A, B, C coisas para ser salvo. Quando na casa de Maria e Marta, ele diz assim: uma coisa só te basta, uma coisa só nos basta, é crer, confessar e esperar. Então nessa noite, nós te convidamos a confiar em Jesus. Ele quer que todos alcancem o arrependimento. Esse dia eu compartilhei uma palavra e diz: Deus não tem pressa, irmãos. Mesmo que os sinais estão aparecendo, Ele não tem pressa. Abra comigo 2 Pedro capítulo 3, versículos 9. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, que ninguém pereça. Qual pai ou qual mãe escolhe um filho para se dar bem? Não existe. Eu, pelo menos, eu tenho os meus filhos, eu não escolho este, eu quero que se dê bem, aquele deles, assim, ele não tarda a sua promessa, porque Ele quer o quê? Ele quer que todos, nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas arrependimento de quê? Dos pecados? Sim. Nós precisamos confessar e pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos confessar a Deus que nós vivemos independente dEle. E essa é a situação errada. Como mencionei agora, Marta e Maria. Marta andava agitada e inquieta por tantas coisas, enquanto que Maria, como diz a palavra, quedava-se aos pés do Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós reconheçamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E para isso nós temos que declarar: Senhor, eu sou um pecador. O primeiro passo é reconhecer que somos pecadores e entregarmos a nossa vida a Ele. De repente tu está afastado da igreja há algum tempo e está nos assistindo aqui. Esse é o momento de tu te reconciliar com o Senhor. Ou de repente tu nunca ouviu falar do Evangelho e está ouvindo pela primeira vez, desta maneira. Jesus disse: o tempo da salvação é hoje, não é para amanhã. Como falei, a Bíblia declara: basta o seu dia, a cada dia o seu próprio mal. Então nessa noite nós queremos orar e declarar o amor de Deus sobre a tua vida, para que, como falei antes, essa palavra ela possa arar a terra do teu coração, ela possa começar a preparar a tua vida, para que o Espírito Santo entre e comece a fazer morada e mudanças em todo o teu ser. Antes eu quero ler um versículo que eu pulei, Tito capítulo 2, eu não li o versículo 12, eu li só o 11, vou ler os dois novamente. Ele diz assim, Tito capítulo 2, versículo 11, e agora eu vou ler o 12 também. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então essa é a intenção do Senhor para nossas vidas, que nós reconheçamos Ele como Senhor, que essa graça e o poder do Espírito Santo comece a nos educar, porque salvação eterna, ela se torna fato quando ela gera uma mudança na nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz: aquele que mentia, não minta mais; aquele que roubava, não roube mais, mas ganhe sustento com suas próprias mãos. O Evangelho, ele não simplesmente ele te dá acesso ao reino de Deus, mas ele transforma a tua vida aqui, para que tu viva essa vida, como ele diz assim, versículo 12, para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Primeiro, Deus quer afetar a nossa mente e quer nos transformar daquilo que pensávamos como certo, e agora, conhecedores da verdade, possamos ter a mente de Cristo, e tendo essa mente, possamos viver sensata e piedosamente nesses tempos difíceis.
Amém? Nós queremos orar e declarar o amor de Deus sobre a tua vida. Tu pode fazer uma oração na tua casa, confessando a Jesus como teu Salvador. A oração, ela é poderosa, sim, mas a continuidade da vida com Deus é que nos gera essa confiança de amor. É essencial tu buscar a Deus na tua casa, lendo a tua Bíblia, orando e pedindo: Deus, me dá sabedoria, como diz Tiago. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E não haverá um tempo de dificuldade que te abale, porque a palavra diz: se Ele nos colocar na rocha, nós estaremos firmes. E você tem nessa noite a opção de escolher habitar na rocha inabalável que é Cristo, que nada pode abalar essa rocha. Amém? Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, depois nós vamos estar orando. Você que está em casa, você tiver a oportunidade de fechar os seus olhos, feche seus olhos e louve o Senhor. Esqueça de um pouquinho do que está ao teu redor. Amém? Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Com tudo que há em mim, te dou louvor. A minha adoração é só para ti, Jesus. Te dou meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar. Por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar. Por onde eu andar, faz tua vontade. Te dou meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar. Por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Pai, em nome de Jesus, nós te engrandecemos, Pai, mais uma vez nessa noite, declarando que Tu és supremo, Senhor, e não há necessidade de que nós venhamos a dizer, porque Tu subsiste por si próprio. Mas para nós é maravilhoso dizermos isso: Tu és o nosso Deus, e Tu estás sentado, Senhor, no trono, e Tu vais julgar as nações. E nós queremos nessa noite pedir, Pai, que Tu estenda a Tua mão de graça sobre todo aquele que nos assiste, sobre todo aquele, Senhor, que vai assistir mais tarde, aquele que já te conhece, Senhor, abençoa, Pai, derrama da Tua glória, da Tua sabedoria, do Teu entendimento. Mas nós oramos agora, Pai, pedindo por aqueles que ainda não se decidiram, Senhor, em abandonar o mundo e viver uma vida contigo, ou ficam cogitando entre dois pensamentos, uma hora no reino e uma hora no mundo. Pai, nós oramos e
e clamamos a Ti, pedimos: Espírito Santo de Deus, visita essa casa agora, visita esse lar, entra nesses corações, arrebata, Senhor, essas mentes, para que compreendam, como diz a Tua palavra, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para que eles possam experimentar quem Tu és. Tu és um Deus maravilhoso, cheio de amor, que não retarda a Tua promessa, mas é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos nós, independente de cor, raça, sexo ou idade, todos nós chegamos ao arrependimento e possamos, através dessa vida de arrependimento, viver uma vida de santidade e ver essa vida que Te agrada. Esse é o Teu intento, Senhor. Por isso nós oramos e abençoamos cada um que nos está assistindo e pedimos: derrama do Teu amor, derrama da Tua glória e da Tua graça e do Teu entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nós possamos crescer ainda mais, como diz a palavra, que nós possamos buscar e continuar conhecendo ao Senhor. É um trajeto longo até o dia que nós o encontraremos no céu. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém e amém.